Boa noite, sejam todas bem-vindas ao aquecimento para o evento A Jornada do Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da consciência da saúde mental, das necessidades emocionais e mentais das pessoas e também das instituições em que trabalhamos. No vídeo de aquecimento de hoje, você vai saber detalhes dos principais transtornos mentais que assolam o nosso país e também o mundo. O que criou, minha gente, muita demanda para atendimento de psicólogos e terapeutas em seus consultórios e clínicas. Você vai aprender ainda quais as técnicas eu indico e como você pode começar já a atender e aplicar com seus clientes. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arte terapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogas e terapeutas a conquistar a liberdade financeira de uma forma criativa. Por favor, já curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. Esse aquecimento aqui está te preparando para o evento A Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal, hein, gente? Arte Terapia na Prática, dia 30, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. Anota na agenda e desmarca todo o compromisso, porque esse evento não terá replay. E esse aquecimento vai ficar disponível apenas até dia 29 de janeiro. Porque dia 30 eu te espero no evento e essa playlist não vai mais estar no ar. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, que quer alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Muito boa noite, cuidadores da psique, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui sobre transtornos mentais e como nós vamos atendê-los aqui como cuidadores da psique. Hoje nós vamos falar sobre transtorno obsessivo compulsivo. Então eu já imagino aí, né? Quero que você faça uma classificação sua e também das pessoas que convivem com você. Você pode compartilhar essa live, só clicar no compartilhar e mandar para as pessoas para elas assistirem ao vivo ou para que elas assistam depois. As pessoas que você acha que tem um transtorno obsessivo, ou precisa saber, ou tem um filho que tem, pessoas que precisam desse conhecimento. Então, você pode compartilhar e você já pode curtir aqui essa live para aumentar a nossa audiência. Então, pense aí conosco, né, cuidadores maravilhosos. Você será alguma coisa de obsessivo? Alguma coisa de compulsivo? Vou falar bastante sobre isso e nós vamos falar também sobre manejo, né? Como nós vamos observar e ajudar essa pessoa que está nos procurando para a melhora desse sintoma, que é um sintoma muitas vezes vergonhoso, dá vergonha tê-lo, porque ele é um fenômeno psíquico que toma conta da nossa consciência. Já nota isso. Transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno que toma conta da nossa consciência. Ele vem do nosso inconsciente e toma conta da nossa consciência, ou seja, ele vem e tampa a nossa consciência, faz o que ele tem que fazer de modo inconsciente. Você está, assim, observando, né? Mas você está inconsciente e depois ele vai embora e você tem que catar os caquinhos do que ele fez. Se ele for embora, né? Tem vários níveis, né, de transtorno obsessivo compulsivo. Existem pessoas que têm um aspecto, obsessão, tem pessoas que têm o aspecto compulsão,
Tem pessoas que têm os dois e tem pessoas que têm isso o dia inteiro. Tem pessoas que têm isso só em algum momento do dia. Tá vendo? São especificações que eu vou comentar um pouco mais. E eu gostaria de saber se você já está começando a se observar, se você faz alguma coisa nesse sentido, né? Porque o paciente, quando ele chegar para você, muitas vezes ele não vai chegar dizendo assim, olha, eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo. Ele vai chegar dizendo que ele tem ansiedade. Ele vai chegar dizendo que ele tem ansiedade. Ah, eu sofro de ansiedade e tal, coisa e tal. E aí, quando nós vamos conhecendo, e eu vou ensinar vocês a conhecê-lo, nós vamos percebendo que ele tem sim um comportamento obsessivo compulsivo. A ansiedade é um sintoma, anota, a ansiedade é um sintoma do sofrimento que causa esse transtorno. Inclusive, quando eu fui assistir uma palestra sobre esse transtorno na UEM, onde eu fiz a minha faculdade de psicologia, uma professora, nós estávamos estudando transtornos mentais a partir de filmes. Então, nós assistíamos filmes e depois falávamos sobre os transtornos. Inclusive, já fica a dica, tem um filme na Netflix que chama Toque Toque. Ele é divertido e fala sobre vários tipos de toque, vários, porque são vários, vocês vão reconhecer aqui hoje. E também tem um filme Melhor Impossível, fantástico também. Só que fala sobre um tipo de toque na vida da pessoa, como isso interfere negativamente na rotina, nas decisões, no trabalho, nos relacionamentos amorosos e nos relacionamentos próximos. Toda vez que nós falamos de transtorno, nós estamos falando que está atrapalhando e está causando sofrimento em várias áreas da vida. Isso mesmo. Então vamos lá. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Né? Se você ainda não identificou nenhum. É a capacidade de algumas pessoas, e o transtorno obsessivo compulsivo ele pode começar lá na infância, tá? Com pequenas coisas, com coisas que a gente nem percebe, pode passar pela infância e pela adolescência sem ninguém se atentar que é um comportamento obsessivo, sem ninguém acha que é uma fragilidade, que é birra, que é manha, que é alguma coisa, que é frescura, e pode desembocar mais gravemente na fase adulta, ou já na infância, o transtorno obsessivo compulsivo já atrapalha demais a rotina. Então, o que é a obsessão? São duas características, né? Obsessão e compulsão. A obsessão, vai vendo aí na sua história de vida e na história de vida das pessoas que você atende ou que você conhece. Ele é um pensamento ou um impulso ou uma imagem que vem como intruso, de repente invade. Lembra que eu falei que ele toma conta da consciência? Ele simplesmente invade a nossa consciência como um intruso e ele é inadequado. Alguém aqui já teve um pensamento assim que roubou a sua consciência? Então, por exemplo, eu tenho que... se eu não orar agora, alguma coisa de muito ruim vai acontecer. Aí você ora. Aí você... será que eu orei bem? Será que eu orei suficiente? Será que eu errei alguma palavra? Não, eu vou começar de novo. Aí você ora. Aí você para no meio. Já errei. Deixa eu começar de novo. Ora. Então, você percebe que a obsessão é um pensamento temeroso ou um impulso de fazer algo ou uma imagem que invade a mente que ela é tão grave para a nossa consciência que ela nos obriga a ter um comportamento ou um pensamento tentando sanar esse medo.
tentando sanar esse sofrimento, tentando sanar essa angústia, tentando sanar essa ansiedade que esse pensamento invasor, essa situação invasora teve em nossas vidas. Então, eu dei o exemplo da oração, mas também hoje em dia, né, com essa questão da pandemia, tornou-se ainda mais evidente quem já tinha toque de limpeza, né? Então, tudo é sujo, tudo pode trazer contaminação, e esse grande medo de contaminação faz com que eu preciso repreender esse medo, eu preciso neutralizar esse medo, eu preciso acabar com essa angústia, tá vendo? Então, existe a invasão, anota aí o que é uma obsessão. Existe uma invasão que causa o sofrimento para a pessoa e essa pessoa cria maneiras de como neutralizar esse sentimento. Isso mesmo. Então, essas 3 fases, se você anotá-las, vai facilitar o nosso processo de como nós vamos trabalhar para ajudar essa pessoa a sair do sofrimento. Joia? Porque ela está materializando, né, trazendo para uma coisa física uma maneira de conseguir neutralizar o que ela está sentindo dentro. Isso mesmo. E dá certo, gente, você tá dentro de casa sofrendo e alguém lá fora de casa jogando água, vai adiantar? Não, né? Essa materialização, né, essa realização comportamental que a pessoa faz, tentando neutralizar o sentimento que está dentro dela, não extingue o que está dentro dela. Então vamos pensar de novo, ó, tá pegando fogo dentro de casa. Vamos pensar no fogo. Isso, tá pegando fogo dentro de casa. Aí a janela tá fechada e o bombeiro joga água. Vai molhar a casa do lado de fora, mas dentro vai apagar? Não vai apagar. Então, é isso que acontece quando a pessoa tem o processo de obsessão. E você pode ter obsessão com várias situações, né? Eu falei, orar, lavar, pode ser contar, pode ser repetir, pode ser também obsessão, porque estamos falando de obsessão por pessoas, por coisas, por rotina, por coisas sutis do tipo o carro tem que estar sempre no mesmo local, o meu caminho tem que dar sempre 20 passos, preciso subir e descer a escada para confirmar se eu contei mesmo, porque senão alguma coisa vai dar errada. Eu preciso voltar para casa e conferir várias vezes, porque isso, se eu não conferir 3 vezes, um ladrão vai entrar. Tá vendo? São pensamentos que dizem que precisam de comportamentos para, então, reprimir o sofrimento que o pensamento traz. Um pensamento causa sofrimento, certo? Certo. Preciso reprimir isso. Como vou reprimir o sofrimento? Faz assim, assim, assim. E daí a pessoa fica escrava do comportamento, porque ela tenta tanto suprir o sofrimento que o pensamento traz, que ela fica refém disso e pode-se ter vários tipos. Então, a pessoa pode, além de lavar, orar, contar, repetir, conferir, ela também pode ter tique, pode ter isso, pode ter aquilo, pode. E existem algumas pessoas que nós chamamos assim, com baixo nível de insight. Anota isso. Baixo nível de insight. O que é o tal do baixo nível de insight? São as pessoas que não conseguem perceber que isso é um transtorno, que ela tem dificuldade de perceber que isso está fora do normal dentro de mim. Então, pode ser o seu caso. Por exemplo, você não sabia de nada disso, mas agora nós estamos falando e você começou a perceber, eu conto quantos goles eu dei no copo hoje.
Ah, se eu não der 6 copos, não mata a minha sede. Se não mata a minha sede, o que te causa? Ah, não causa nada. Ok, então não chega a ser uma obsessão, porque depois eu tomo água. Mas se for assim, nossa, se eu não tomar água, eu vou ficar desidratado e eu vou ficar mal e eu vou ficar isso e eu vou ficar aquilo. Olha a angústia que um gole a menos já faz, né? E então eu tenho que ir tomar mais um tanto para dar certo. E daí fica conferindo e reconferindo, às vezes fica conferindo, será que deu certo agora que eu corrigi? Será que não deu certo agora que... E fica conferindo e reconferindo se está bem ou se não está bem. Isso também é um pensamento obsessivo? É sim. Então, a repetição e a gravidade do pensamento, do que acontece, são fatores cada vez mais de risco, né? Cada vez é como se tivesse um nível maior de que o transtorno está na vida da pessoa. Então vai aumentando esse risco. Então aí se identificando, aí você pode pensar assim, mas pensar que fulano de tal está querendo me matar. Paula, isso é um transtorno obsessivo? Pode ser que sim, pode ser que não, mas muito provavelmente na aula que nós falamos sobre esquizofrenia, você perceberá melhor que esses sintomas que são mais paranoicos, né, de que estão me perseguindo, estão sempre contra mim, pessoas estão, tá vendo? Mas é projetivo, a frase é diferente, né? As pessoas estão assim, assim, assim contra mim. Isso é um movimento mais paranoico e está mais ligado à psicose do que o transtorno obsessivo. O transtorno obsessivo, o pensamento é de algo que eu fiz, algo interno e que eu vou sofrer as consequências, ou alguém sofrerá, alguém também pode estar nesse pensamento. Alguém sofrerá consequências sobre isso. Então, o transtorno obsessivo compulsivo pode ter também alguma ligação com a psicose? Pode sim. Porque as pessoas que realmente acreditam no pensamento e na necessidade da realização do comportamento, que ela acredita mesmo com veracidade, ela tem um pezinho muito mais lá na psicose, né? E tem pessoas também que consegue perceber e já fala claramente, Paulo, eu percebi que eu tenho que tomar água de tal forma, senão vem um pensamento que diz tal coisa, e essa tal coisa, né, é muito negativa, e eu fico ruminando isso, eu fico tentando suprir isso o tempo todo. Estão vendo a gravidade do pensamento? O quanto isso, para quem é leigo, parece uma loucura? E pode ser que apareceu aí na sua mente e falar, ai gente, que besteira. Nossa, muito louco. Vamos dar remédio para ele, né? Mas vamos lá, existem pessoas sim que precisam de medicação e pessoas que não precisam de medicação, porque o tratamento para quem precisa e para quem não precisa também é terapia. Olha que incrível, né? Então nós estamos para quem precisa de medicação e estamos para quem não precisa de medicação também, porque o autoconhecimento que nós podemos promover, ele é curativo, ele vai ajudar a pessoa a se adaptar, vai ajudar a pessoa a resgatar da onde vem esse pensamento e conseguir de uma forma mais saudável lidar com essa invasão e até mesmo se livrar da invasão. Então vamos lá, né? Já falei assim da questão como um todo, já acabei falando da compulsão, né? Só frisando aqui, obsessão é o pensamento invasor que causa sofrimento, e a compulsão é o comportamento repetitivo que acontece como uma necessidade de tentar suprir. Lembra que eu falei tem um comportamento
que seria então ter que lavar as mãos várias vezes, reconferir várias vezes, orar, trocar palavras, porque também o jogo de palavras também é uma compulsão, não poder falar certas palavras, contar, repetir, sempre para sanar esse pensamento obsessivo, e isso gradativamente vai atrapalhando cada vez mais o seu tempo. Então imagina, todo dia de manhã você tem que levar seu filho para a escola e você tem que conferir 4 vezes. Ou, dei uma volta na quadra, eu preciso dar mais uma volta na quadra e mais uma volta na quadra para ter certeza que ninguém entrou lá em casa. Então, situações estressantes podem desembocar um transtorno obsessivo, se a pessoa tiver uma tendência, uma hereditariedade, pode, anota aí. Então, eventos estressantes e eventos traumáticos podem desembocar em um transtorno obsessivo compulsivo? Pode, desde que ela tenha uma estrutura voltada para a questão obsessiva compulsiva. Por quê? Eventos estressores e traumas, eles dão aquilo que a estrutura da pessoa tem. Conseguiram entender? Se eu tenho uma estrutura muito frágilzinha, como eu falei lá na questão, vou falar na questão da esquizofrenia. Então, eu tenho isso. Se eu for submetido à pressão, submetido a traumas, né, a situações estressoras, eu vou psicotizar. Se eu tiver uma estrutura já mais voltada para essa abertura do inconsciente para vir com pensamentos invasores, eu vou desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo, entendeu? Então, a estrutura, né, pensa num tronco. O nosso tronco da personalidade, se ele é submetido a certos tipos de eventos externos ou internos, né, sensações, percepções, ele vai dar o transtorno, o sintoma que é compatível com a minha estrutura. Não dá tudo em todas as pessoas. Nós somos todos iguais, mas somos todos passíveis de estruturas diferentes. Então, vamos lá, né? Pensando assim, que a pessoa vai chegar lá, ela pode saber que já tem transtorno obsessivo compulsivo, ou pode não saber estar falando e contar para você que tem ansiedade. Então, o primeiro passo do nosso processo terapêutico é sim ajudar ela a reconhecer no dia a dia dela quais são esses rituais que ela realiza. O que ela faz? Ela lava muito a mão, ela lava isso, faz aquilo outro. Quanto tempo isso gasta da vida dela? Então, quais são? Quanto tempo isso gasta? Quanto de energia ela gasta? Como é esse sofrimento interno? Como é o estado que ela está? Esse aqui é o principal, isso aqui são só dados, né? O que nós vamos atingir é o estado interno que ela fica. Então, como ela fica quando ela está sendo atingida pelo fenômeno do sofrimento. Então, esse aspecto é o aspecto mais emocional e sombrio, né? O aspecto mais inconsciente. É aqui que nós vamos frisar muito do nosso atendimento. Porque o resto, como eu falei, são dados. É tanto tempo, é tantos rituais. Nosso objetivo aqui, diferente de outras abordagens, não é acabar com o ritual dela. O ritual dela vai diminuir, ou vai mudar, ou vai se extinguir, de acordo com o que nós vamos melhorando no estado interno dela, entendeu? Meu objetivo é que ela pare de lavar a mão. Não, o seu objetivo não é que ela pare de lavar a mão. Não é. Ou que ela pare de orar. O seu objetivo não é esse. Ou que ela pare de fazer qualquer outra coisa.
Seu objetivo terapêutico não é esse. Como cuidadora da psique, o seu objetivo terapêutico é estar com ela e trazer cada vez mais luz para o sofrimento que ela tem. Então, também, eu quero mudar a maneira que ela pensa. Então, ela pensa que ela precisa orar e para sanar o sofrimento. E eu quero dizer para ela que não precisa orar, porque oração não é assim que se faz. Gente, indo pela uma racionalização como essa, você não vai chegar em lugar nenhum com a pessoa, né? Não vai. Né? Falar assim, não tem lógica nenhuma isso que você está pensando. Nossa, essa imagem aí, não tem lógica. Não tem lógica. Gente, claro que não tem lógica para a sua cabeça. Para a cabeça dela, tem muita lógica. Então, só ir pelo campo da consciência, dizer que não tem lógica, dizer que não tem começo, nem meio, nem fim, que não tem verdade isso que ela está pensando, também não ajuda no processo terapêutico, principalmente no inicial, porque nós precisamos focar no sofrimento. Pode ser que você queira sanar a sua curiosidade, tá vendo? Até aponto o dedão aqui para você. É sua curiosidade, saber o que ela pensa, né? Nós vamos chegar lá, mas não é o nosso objetivo inicial isso. Nosso objetivo inicial é, além dela ter consciência de que isso é um transtorno que toma conta da vida dela sem ela permitir, nós vamos ainda buscar os eventos estressores, falar sobre isso e, principalmente, sempre com o objetivo de estar com ela no sofrimento que ela vivencia, pelo comportamento e pelo pensamento que ela tem. Então, nós vamos estar lidando diretamente com o confronto com a sombra. Isso que nós fazemos com o transtorno obsessivo compulsivo, trazendo cada vez mais esses aspectos da sombra para a consciência. E como que nós podemos fazer isso? O bom do transtorno obsessivo compulsivo é que nós podemos utilizar de todos os recursos. Então, como início, para as primeiras imagens serem ditas, as primeiras imagens serem faladas, eu sugiro que você traga um recorte colagem. Isso mesmo, você pode pedir, dar uma folha grande e falar assim, me conta do seu dia a dia e principalmente dos momentos repetitivos que você tem, né? O que você faz, tanto interno quanto externamente. Então, esse recorte colagem vai ser como um diagnóstico que ela está fazendo sobre ela. Dentro do processo de ser um cuidador da psique, nós damos a possibilidade ativa do paciente pensar sobre si. Não é uma possibilidade passiva de eu ficar ali pensando, isso é toque, isso também é, isso também é. Não, é ativo. O que ele acha que é? E você ainda pode ajudar ele fazendo perguntas. Mas você comentou de tal coisa, me conta mais. Será que isso também é do toque, uma questão obsessiva? Se você achar que pode ser que seja mesmo. E ele precisa desse seu apontamento, desse seu carinho sutil de demonstrar que aquilo também é algo que está com ele, mas que ele já é tão acostumado que ele nem acha que aquilo ali é um fator obsessivo compulsivo. Né? Ele faz há tanto tempo que nem... Às vezes ele vai priorizar só os que incomodam mais. Também é uma possibilidade. E depois ir para os que incomodam menos. Né? Então, também é uma escolha ativa do paciente. Ir tratando os que incomodam mais e os que incomodam menos. Então, recortou, falou sobre cada um. Pode usar, por exemplo, o olho de Deus para contar a história. Então, estamos lá, o olho de Deus, vocês podem ver aqui em outras lives, eu comento sobre ele. Se você não achar aqui no meu YouTube, você pode também encontrar em outro lugar, só clicar no YouTube o olho de Deus que você vai aprender como é a técnica. Mas eu vou ensinar como utilizar terapeuticamente, nessa versão de quem tem transtorno obsessivo compulsivo. Então, você começa lá no início, né, com a história que ele lembra de quando ele era um bebê,
a história da mãe, a história do pai, se já existe algum nó ali. E depois ele vai escolhendo cores que representem a infância, a adolescência, vários períodos da vida dele, ele pode trocar várias vezes a cor e ir tecendo. E em cada momento que ele percebeu um novo tipo de obsessão, ele vai colocar um nó ou vai amarrar alguma coisa nesse fio para deixar representado isso. Vai colocar ou alguma coisa que aconteceu, algum comportamento que ele percebeu. Então, esse resgate da história dele vai ajudar ele e você a ver como esse transtorno foi construído ao longo do tempo. Isso mesmo, como ele foi construído ao longo do tempo. E quando nós vamos avançando, né? Agora ele já contou a história, já percebeu se alguns parentes têm, já percebeu quais são os comportamentos dele, né? Quais são os pensamentos, o que ele está tentando neutralizar como sofrimento. E aí vocês podem também utilizar sessões para falar sobre esse desejo de neutralizar, que é uma coisa, versus o sofrimento. Porque às vezes a pessoa fica tanto tempo gastando energia com tentar neutralizar que a gente não consegue gastar energia com o sofrimento. E o que nós precisamos gastar energia é com o sofrimento. Estar ali para o sofrimento. Então, como que nós estamos ali para o sofrimento? Nós podemos, por exemplo, utilizar mitos que tenham confronto com monstros, histórias que tenham confrontos com monstros, histórias que vencem monstros ou histórias em que o monstro vence, histórias em que nós fazemos amizade com o monstro. Então tem várias histórias. Me veio aqui à cabeça que é o Meu Dragão, que é um desenho da Disney, que tem o Banguela, que é um dragãozinho preto. Então aquilo lá, aquele filme infantil, ele é o confronto com a sombra. Tanto é que o dragãozinho é preto. Ele consegue conhecer tão bem o dragão que eles se tornam parceiros, né? Então, nós podemos nos tornar, ajudar essa pessoa a ser parceira. Primeira fase, né? Reconhecer, começar a lidar e ser parceiro do sintoma? Sim. Porque só tentar neutralizar não vai chegar numa evolução do caso, não evolui o caso, porque pela neutralização não se evolui o caso, no nosso sentido aqui de lidar com o sofrimento, né? Nós precisamos entender o que esse fenômeno psíquico está trazendo para a evolução do paciente. Então nós podemos ler que cada sintoma que ele tem, cada obsessão que ele tem, cada compulsão que ele tem, é uma energia enorme que pode ser voltada para o reconhecimento e a evolução do caso do paciente. Exatamente assim que nós olhamos. Então, neutralizar essa grande energia vai acontecer? Não. Neutralizar, né, extinguir essa grande energia vai ser bom para o paciente? Não, porque ele não vai evoluir. Nós queremos uma evolução voltada para o autoconhecimento. Então, esse filme aí, Meu Dragão, não sei se é exatamente esse nome, vocês sabem? Escreve aqui o nome desse filme aqui, por favor. Ele pode ser sugerido para o paciente, tanto adulto, quanto criança, quanto adolescente, para entender que nós vamos ter que lidar com o sintoma dessa forma, não neutralizando. Então, filmes podem ser sugeridos para que nós pensemos essas fases e dialogar sobre isso, ele trazer no dia a dia dele, como se o dia a dia dele fosse um filme também. Olha, Paula, a pessoa pode fazer um filme daquilo, ou fazer um vídeo depois que ela teve uma crise, dizendo como se sente, trazer para terapia.
Se você tiver a técnica assim de editar filmes e trazer isso de modo terapêutico também seria interessante, assim como sugerir filmes, dialogar sobre isso, trazendo para a vida dele. Já falei dos mitos e também o fazer pintura, porque quando estamos falando de sofrimento emocional aqui, nós podemos fazer muitas pinturas. Então, como eu me sinto naquele momento? Como eu me senti naquele momento? Então, trazer esse sentimento por meio da pintura, trazer essa energia por meio da pintura e assim poder observar, enxergar, analisar as obras, deixar vir, tentar fazer, anote aí, tentar fazer de uma forma diferente. Dessa vez eu fiz dessa forma. Não foi legal, quero fazer de uma outra forma. Então, também é uma possibilidade, né, de criar esses insights para que ela vá se conectando cada vez mais com esses momentos de sofrimento interno, para colocar para fora, para ser trabalhado, para daí ser ingerido, né, aí ser transformado de cada vez. Então é como se nós pegássemos uma bola de sentimento, colocássemos ela para fora, materializássemos em cores e depois organizamos, falamos sobre isso, vamos limpando e organizando cada vez mais dentro, trazendo como benefício para o paciente. Então, a técnica da pintura é muito bacana. Também a técnica da argila, ela é bacana. Para quem tem problema com sujar as mãos, ela vai precisar ser num nível já mais evoluído, né? Quando ela já tiver cada vez mais... Esse processo já foi até então bom o suficiente para daí ela se dispor a sujar as mãos, sabendo que depois vai limpar e tudo mais. Porque sujar as mãos pode ser um grande incômodo para quem tem toque. Então, pode ser no nível mais avançado da terapia, já há alguns meses trabalhando isso, já tem mais compreensão, a pessoa já está aceitando desafios, né? A argila seria um desafio, sujar-se, sentir o que é o sujar-se, falar sobre todos esses sentimentos, colocar para fora e também, consequentemente, poder limpar, né, essa mão. Mas o movimento de tocar na argila já ser o processo. Não precisa necessariamente sair uma obra, sair uma escultura da argila. Tocar nela, estar com ela, permitir-se essa experiência, falar sobre o que sente, já é o processo também. Então, perceba, dá para utilizar todos esses manejos. Também pode ser utilizado teatralização, como se ele estivesse conversando com o sintoma, o que o sintoma diz para ele, o que o sintoma diz como resposta e o que. Aí, aqui é um momento muito importante, anota aí. Se você for usar teatralização, também é no nível mais avançado, né? Você já trabalhou bastante, você já foi seguindo o que eu falei até então. E a teatralização é você ajudar ele a ter novos insights. Então, se ele está falando com o monstro do sofrimento dele, ou algum objeto que represente o sofrimento dele, o sofrimento ele é obsessivo, o sofrimento ele é louco, entendeu? Ele não tem conexão com a realidade. Então, o sofrimento ele está ali para o sofrimento. É isso que vocês vão perceber. Que o sofrimento está ali para tentar salvar a vida da pessoa. E o sofrimento não tem conexão nenhuma com a realidade. Anote aí. O pensamento, a imagem, o impulso que esse indivíduo vive não tem conexão nenhuma com a realidade. Ok? Ok. Quando nós vamos trabalhar o teatro, ou por fantoche, ou pelo teatro de mesa, ou com a cadeira vazia, ou com um teatro mais robusto, né, com a pessoa teatralizando, você é o ego auxiliar dele. Então, você vai ajudar a fazer perguntas. Olha, da onde você veio? Olha, desde quando você está aí?
Olha só, você sabia que você atrapalha a minha vida? Que você todo dia faz eu abrir e fechar a porta 20 vezes? Eu tô cansado disso. Eu vou te contar como é a minha vida tendo você. E aí a pessoa pode abrir o coração dela contando quanto aquilo a atrapalha e você vai ajudar ela a, nesse processo de diálogo com a sombra, pela teatralização, a essa sombra também responder. E o paciente precisa entender, anota isso, aqui é vital. O paciente vai crescendo em seu interior do modo em que, essa parte é bem legal, é como se nós tivéssemos dois reis. O sofrimento é um rei e o meu complexo do eu, o meu arquétipo do eu, o meu ego, né, que está em construção, melhorando, se tornando mais consciente de si mesmo, né? Ele também é outro rei. Mesmo que o sofrimento pareça ser um rei enorme, que a sombra pareça ser enorme, eu também sou um rei. Então, uma vez uma professora minha me disse assim: ainda que o oceano seja gigante e uma rolha seja minúscula perante o oceano, ainda assim a rolha é dona dela mesma e o oceano é dono dele mesmo. Ou seja, quando estamos falando sobre dois reis, os dois têm o mesmo nível de poder, mesmo que um seja desse tamanico e o outro seja gigante. E é isso que nós vamos ajudar o paciente a ir se encarregando, né, de que ele é uma rolinha pequenininha, mas que ele tem esse poder de rei. E isso vai nutrindo, fazendo com que ele cresça internamente, com que o eu dele cresça e, consequentemente, essa relação essa relação hierárquica, na verdade, né, em que o paciente se sente pequeno perante o pensamento, essa relação tem a tendência a ficar assim. E estando horizontal, ou seja, eu sou um rei e você é um rei, então nós precisamos aprender a nos respeitar. Isso faz com que muitos dos sintomas simplesmente, né? Olha o tanto trabalho que a gente já teve. Diminuam, sumam, se adaptem, né? E quanto mais consciente, mais conversas nós fizermos, a tendência é que esse aspecto, não que ele volte para o inconsciente, não, ele se torna então um elemento da consciência, fortalecendo a nossa consciência. É isso que nós queremos tanto no nosso processo, que essa energia que está desigual, desconectada, invasora, ela se torne um elo, um elemento em comum à nossa consciência. Anota aí, ó. Essa energia que causa obsessão, que causa compulsão, nós queremos que ela chegue ao ponto de equilíbrio em que as duas, né, a minha consciência e esse aspecto que até então era inconsciente, se torne consciente e trabalhe junto com a minha consciência. E é para isso que nós oferecemos tantas possibilidades de chegar a esse momento. Então perceba, o nosso foco está mais ligado ao sofrimento, a conseguir resgatar essa energia que está aí fazendo coisa que não deve, né? Essa energia está trilhando o caminho errado na vida, ela está criando comportamento repetitivo, gastando minha vida, ela está no caminho errado. E aqui nós queremos que ela volte para um caminho certo, que é dar mais poder e mais energia e mais consciência para nós, para o nosso eu. É isso que nós queremos, nessa grande construção do eu. Então eu expliquei o que é
o processo como um todo. E eu quero abrir aqui rapidinho meu slide, só para comentar, porque hoje nós não vamos conseguir falar sobre cada especificidade que o transtorno obsessivo pode aparecer. Porque tem gente que não vai chegar no seu consultório e falar assim, eu tenho um transtorno obsessivo. Não, como eu comentei, vai falar que tem ansiedade, que tem angústia, ou outros vão falar, eu sofro de um transtorno alimentar, eu sofro de uma questão muito problemática com o meu corpo, eu sofro disso, eu sofro daquilo. Então, existem alguns nomes em específico que a pessoa pode precisar desse diagnóstico ou já vir com esse diagnóstico para você ser mais específico sobre o sintoma. Porque o que acontece dentro dela, você já entendeu nessa aula de hoje. Mas eu quero falar sobre alguns outros sintomas que são específicos, que são chamados assim, sintomas transtorno obsessivo compulsivos restritos. Então, eu não vou aprofundar aqui hoje, tá? Mas você já anote e você aqui diz no chat se você conhece alguém ou se você mesmo se percebe assim. E isso vai nos ajudar a falar mais sobre isso na próxima aula, na próxima segunda-feira que vem. Porque agora nós falamos sobre o transtorno obsessivo como um tema geral e vamos falar sobre o transtorno obsessivo como um tema específico. Então já fica o convite para a próxima aula você já vir com esse pensamento que nós vamos continuar falando sobre essa possibilidade. Inclusive, se durante essa semana uma pessoa aparecer com sintomas obsessivos compulsivos, perceba, observe, traga isso para a próxima aula. Olha, Paula, aconteceu que eu não tinha reparado, mas acabou que fulano de tal que eu já atendia, ou fulano chegou para mim, ou meu vizinho, ou isso, ou eu vi na rua, né? Agora que você falou, nossa, agora eu consegui enxergar o que estava acontecendo, que até então não estava claro o que era. Então, eu vou ficar muito feliz se essa aula de hoje trouxer esses resultados para a semana que vem, que você consiga observar no dia a dia. Porque depois que você tem consciência, você consegue enxergar isso, né? Tanto em você, quanto nas pessoas que você vai encontrar aí no seu dia a dia. Então, anote, existem transtornos ainda, transtornos específicos da alimentação. São vários, tá? Não é só bulimia e anorexia que são os mais famosos. Não, tem vários. Vou falar sobre isso na próxima aula. A tricotilomania, se você quiser, você pode anotar esse nome e pesquisar. Tricotilomania, transtorno disfórmico corporal, transtorno por uso de substâncias, sim, dependência química, está enquadrado dentro de transtorno obsessivo compulsivo? Sim. Mas vamos falar mais, talvez a gente precise de uma aula em específico para falar sobre vícios, né? Vícios. Hipocondria também é um transtorno obsessivo compulsivo. Parafilias, né? Parafilias, vamos falar sobre isso. Isso acontece, olha só, são pessoas muito doentes e que às vezes não têm um espaço para poder falar sobre isso, porque está ligado a anseios e fantasias sexuais. Então, olha como é difícil falar sobre isso. E também alguns transtornos obsessivos estão relacionados à depressão, à psicose, como eu já comentei na aula de hoje. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele pode estar também junto com outras questões. Então, eu gostaria de saber se vocês gostaram da aula de hoje, se isso já abriu um leque de possibilidades para sua mente. Se você já conseguiu imaginar o trilho, né? Vocês viram que eu não falei assim aleatoriamente sobre as técnicas. Eu dei um trilho. Talvez você não tenha percebido aqui, mas assiste essa aula de novo.
eu comecei por um canto e fui seguindo na evolução do caso. Então, vai chegar uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, eu já vou chegar na argila? Eu não falei isso. Mas você podia falar, você falou que podia. Pode? Em que momento? Assiste a live de novo, tá? Pode, mas em um momento específico do processo. Porque uma das coisas de ser curador da psique é saber que os materiais, eles movem elementos internos e eles têm um objetivo terapêutico. Não é, gente? Concorda aqui quem já assiste, quem tá lá, já assistiu minhas aulas? Eles movem um movimento terapêutico. E é por isso que na comunidade nós fazemos muita supervisão. Porque trazendo um caso de um transtorno obsessivo compulsivo, nós conseguimos analisar de acordo com a história dele, né? Quais são os passos e materiais para a evolução do caso. Não é simplesmente, hoje eu tenho tinta e vou dar tinta porque é o que eu tenho. Não é assim que nós trabalhamos. Então, se você realmente quer aprender a trabalhar com os materiais, seja um cuidador da psique, acompanhe as minhas aulas, aguarde a próxima turma, se prepare, né, para saber, né, como utilizar tudo isso no seu dia a dia e fazer o melhor por aquelas pessoas que estão confiando no seu trabalho, né? É bastante trabalho, é dedicação, é muito gostoso, né? É uma maneira diferente de fazer, mas também tem uma organização que vai ajudar o seu paciente, sim, a evoluir. Muita informação, né? Mas a minha pergunta agora é a seguinte: você está tendo resultado? Sabia que você pode ter 10 vezes mais resultados se você saber um método de como aplicar? Porque as técnicas soltas não trazem resultados, são apenas informações. As técnicas organizadas geram verdadeira transformação na sua carreira. Eu agradeço a sua audiência de hoje. Eu sou a Paula Cardoso, psicóloga e arteterapeuta, e aqui nesse canal eu ensino psicólogos, terapeutas a conquistar a liberdade financeira de forma criativa. Você gostou dessa aula? Então, por favor, curte, segue o canal e ativa o sininho para você acompanhar todo o aquecimento, que são 14 videoaulas, ou seja, um mini curso completo com técnicas criativas para o seu trabalho com os seus clientes que sofrem com problemas de saúde mental e emocional. E esse aquecimento está te preparando para o grande evento, a Jornada da Terapeuta 20K, que vai acontecer aqui mesmo no meu canal Arte Terapia na Prática, no YouTube, nos dias 30 de janeiro, 1 e 3 de fevereiro, às 20 horas. E, por favor, anota na agenda e desmarca todos os compromissos, porque o evento não terá replay. E vai ficar disponível essa playlist apenas até dia 29 de janeiro, porque dia 30 nós já temos o evento começando. Então, aproveita para aprender muito e compartilha com as terapeutas e psicólogas que precisam desse conteúdo, assim como você, para alavancar a sua carreira e alcançar a tão sonhada liberdade financeira em 2023. Eu te vejo amanhã com mais um conteúdo para você bombar em 2023 em seus atendimentos e também em sua carreira.